Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos ao canal do Clube Leitura. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros infantis, sobre literatura infantil, sobre ler para uma criança. Se você não me conhece, eu sou uma das consultoras do Clube Leitura. Por lá eu indico livros adultos de não ficção, mas hoje a gente não vai falar sobre livro adulto de não ficção. Hoje a gente vai falar sobre literatura infantil. Eu tenho um filho, o Edu, ele tá com 2 anos e 7 meses, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre alguns dos livros infantis que eu já recebi pelo Clube Leitura, e eu vou listar alguns motivos que eu considero importantes, assim, que podem te incentivar a ler para uma criança, seja seu filho, seu irmão, seu primo, seu sobrinho, enfim, para crianças da sua convivência. Então vamos lá. Um dos motivos que eu acho super válido que você leia para uma criança é porque é um momento em que você consegue criar uma conexão muito verdadeira, assim, e muito gostosa com a criança. Quando eu ainda estava grávida do Edu, eu ficava pensando que o que eu poderia fazer, quais comportamentos, quais atitudes eu poderia ter para que eu criasse vínculos fortes, assim, com o meu filho, sabe? Vínculos honestos, vínculos de amor, vínculos que fossem naturais. Porque eu queria muito, eu quero muito ser uma mãe próxima do meu filho, sabe? Eu quero que a gente tenha coisas em comum, que a gente saiba conversar um com o outro. E no momento da leitura, você consegue criar um vínculo, uma conexão muito gostosa com a criança. Eu separei aqui para mostrar esse livro que foi enviado pelo Clube Leitura há algum tempo, Um Cãozinho Diferente, e esse livro foi por muito tempo o livro favorito do Edu. Em muitos momentos, quando eu perguntava para ele qual livro ele queria ler, ele respondia que ele queria o livro, antes ele falava o livro do Uau Uau, hoje ele já fala cachorro. E eu tenho lembranças que eu tenho certeza que eu vou carregar comigo por muito tempo, dos momentos em que a gente estava lendo esse livro aqui, dos vários momentos, dos vários dias em que a gente lia esse livro. É grande, amor. Mas esse já fosse de babado hoje. Nossa, mas o meu pai também é um cão valente, equilibrado nas duas patas de trás. Papai, mamãe. Esse é papai. Não puxa. Isso é batadinha. Não puxa, uau. Não puxa. Não, papai, não puxa. Então, sempre que puder, tira um tempinho, tira um momento do seu dia para ter esse momento de conexão com a criança, com os livros. E puxando um pouco o gancho que eu falei da conexão, mas os nossos filhos, né? Eu vou falar de filhos porque usando o meu exemplo, a minha vivência, vai chegar um momento em que eles vão criar laços com outras pessoas, além daquelas pessoas do convívio da casa, né? O pai, a mãe, avós, irmãos, se tiver, enfim, que ele vai começar a conviver com outras crianças, principalmente, quando entrar para a escola. Então é importante que a criança também entenda a importância dos laços, a importância dos afetos, e que quando essa criança começar a sair um pouco de casa para o mundo, né, para conviver com outras pessoas, ela vai encontrar pessoas muito diferentes dela. E a criança tem que saber conviver com essas pessoas, com essas outras crianças que podem muitas vezes ser bastante diferentes, né? Ter personalidades bastante diferentes. E um dos livros infantis mais recentes que eu recebi pelo Clube Leitura traz muito essa mensagem, que é o livro A Menina Furacão e o Menino Esponja, que foi escrito pelo Ilan Brennan, que é também um consultor do Clube Leitura. E esse livro traz a história de uma menina, a menina Furacão, que é uma menina muito agitada, por isso ela tem esse apelido, né? Quando os pais vão buscar ela do primeiro dia de escola, no final do primeiro dia de escola, a professora fala para os pais: nossa, ela é um furacão, porque ela é uma menina bastante agitada. E já o menino esponja é essa ideia de uma pessoa que absorve tudo ao redor. Então ele é tímido, ele é na dele, mas ele é bastante observador. E um dia eles se encontram, eles se conhecem, eles moram próximos, né? E um dia o encontro acontece. E aí essa história mostra um pouco deles aprendendo a conviver um com o outro. Ela aprende com ele aprende com ela. Ela começa a gostar de atividades mais calmas que ela antes não gostava, como ficar sentada lendo um livro. E ele aprende a se soltar mais, a brincar mais com umas brincadeiras mais agitadas, como dar cambalhotas, brincar na areia, que antes eram coisas que ele não gostava. Então é uma história bem legal para você ler para crianças que estão entrando nessa fase aí, né, de ter coleguinhas, para que elas possam entender
que elas vão encontrar pessoas bastante diferentes por aí. Um outro motivo que eu acho bastante válido assim para que você leia com a criança é que pode ser uma ajuda muito grande para ela aprender a lidar com emoções. É uma fase que eu também estou vivendo com o Edu. Ele está começando a entender as frustrações, sabe? A entender que tem coisas que ele quer fazer que ele não pode fazer. E isso frustra, e daí ele chora, ele fica chateado. E para ele entender também que tem coisas que ele até pode fazer, mas que talvez ele não vai conseguir fazer de primeira, sabe? Então é um momento que a criança está aprendendo a lidar com as emoções, a entender as emoções, a perceber que ela tem emoções, porque ela só sente coisas, né? Ela não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então é válido para os pais, para os adultos que convivem com a criança, explicar essas coisas para ela. Sempre que eu percebo que o Edu tá lidando com um sentimento, uma sensação nova, eu tento conversar um pouco com ele sobre isso, ou exemplificar, né, colocar de uma forma que ele vai conseguir entender. E também tem um livro sobre isso por aqui, que é esse livro, que eu recebi também pelo Clube Leitura, o livro Gildo. Gildo é este elefante aqui, muito simpático, que ele tinha medo, sabe de quê? Ele tinha medo de bexigas, de balões de aniversário. Então, toda vez que o Gildo era convidado para uma festa de aniversário, ele ficava um pouco tenso, ele ficava um pouco em pânico, porque ele tinha muito medo das bexigas. E com o passar do tempo, no decorrer aqui da história, o Gildo consegue superar esse medo, ele consegue entender que as bexigas não vão fazer mal a ele, né? Que as bexigas podem ser divertidas. Então, pode ser um ótimo livro para você conversar sobre essas coisas com a criança. E por fim, o último motivo que eu separei aqui nesse vídeo, porque eu poderia listar vários outros, mas é que ler para uma criança estimula e muito a criatividade dela. Se você criar o hábito de ler sempre com uma criança, eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque em alguns momentos a criança vai falar coisas, vai perceber coisas ali na história que você nem imaginaria que ela já conhece, que ela já sabe falar sobre aquilo, sabe? Eu me surpreendo com o Edu o tempo todo. Às vezes a gente chega em algum momento da história que eu acredito que tem ali ilustrado uma cena que o Edu ainda não vai compreender o que é que está acontecendo e ele me surpreende descrevendo o que é que está ali. E uma coisa que eu gosto muito de fazer com o Edu, justamente para estimular que ele pense a respeito daquilo que ele está vendo, é mostrar para ele livros que não tem texto, livros que tem só imagens mesmo, que é o exemplo desse livro aqui, que a gente também recebeu pelo Clube Leitura, o livro Akiko, que é um livro que tem apenas ilustrações, ele não tem texto. Então, desde a primeira vez em que eu mostrei esse livro pro Edu, eu estimulava para que ele me contasse o que é que estava acontecendo na história. O que é que ele estava vendo aqui, né? A partir dessas imagens. Passarinho! É um passarinho. E olha, um ovo. Um ovo. Ó, 1, 2, 3 ovos. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que será que tem dentro do ovo? Está saindo do ovo. O que está saindo do ovo, Edu? É o quê? Um pintinho! É um pintinho! E você vai se surpreender, é muito gostoso, assim, você deixar que a criança crie a história dela a partir das imagens que ela tá vendo. Então, leia para uma criança, estimule, sabe? Crie esses momentos de conexão, estimule a criatividade dela, converse com ela sobre coisas que serão úteis para a vida da criança, que é coisas que ela vai levar para a vida. Aprender a se relacionar com outras pessoas, aprender a lidar com outras pessoas, a lidar com seus próprios sentimentos, com suas próprias sensações. Então, a leitura na vida de qualquer pessoa, ela tem muito a agregar, sabe? E com uma criança não é diferente. Por hoje é isso no vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se quiserem listar mais motivos que você considera válidos para ler para uma criança, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Se você ainda não conhece o Clube Leitura, eu vou deixar o site aparecendo aqui embaixo e fica também sempre na descrição do vídeo. Lá vocês podem clicar, vocês vão direto para o site e lá tem todos os planos de assinatura disponíveis e tem planos que se encaixam para todo mundo. Tem o plano adulto, tem o plano infantil, infanto-juvenil, tem o plano família, que você pode receber tanto livros adultos quanto livros infantis. E recentemente o Clube Leitura inaugurou também o Clube Leitura Mini, que é um clube com um preço mais acessível. Então não deixem de acessar o site, que lá tem tudo explicado, como funcionam todas as modalidades de assinatura. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Beijos e tchau!